Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Raimundo Poeta, sou professor de literatura, de redação e de gramática e já tenho um canal que é o Português é com Poeta. Quem não conhece, o link vai estar aqui na descrição. E eu estou hoje inaugurando o meu primeiro vídeo do meu canal Repertório Sociocultural. Bom, antes de mais nada, queria dizer que eu já tinha a ideia de fazer esse canal há muito tempo. A ideia do canal é basicamente nós falarmos sobre potenciais temas que podem cair na redação do Enem ou de outros vestibulares e levantarmos elementos temáticos e principalmente dicas de repertórios socioculturais que podem ser aplicados dentro desse material. A ideia é que através desses vídeos nós possamos discutir elementos temáticos que podem ser levantados nessas redações. E não somente isso, apresentarmos também para vocês um pouquinho mais de cultura pop, de cultura nerd, de cultura e ciência como modo geral. Então, para isso eu convido todos vocês a virem nessa viagem. E hoje eu já trago um tema bastante polêmico, porque quem está acompanhando as redes sociais sabe que esse assunto está sendo muito falado. E como eu gosto de mexer no vespeiro, já vou começar realmente metendo a mão no lugar que a gente precisa falar. Aqui tem coragem. Esse tema é a desconstrução do machismo e a resistência dos movimentos Red Pill e MGTOW. E aí você deve estar pensando, o que é Red Pill, que é MGTOW? Bom, numa linguagem mais assim comum, vamos traduzir que Red Pill e MGTOW são um bando de meninos mimados, criados a leite com pera e ovo maltine, que acham que todos os seus problemas na vida, principalmente na vida amorosa, são causados pelas mulheres. Sim, eles acreditam que a culpa dos problemas deles é por culpa das mulheres. Meu Deus. Pois é, meus filhos. Tomou uma proporção de bastante impacto nas redes sociais nos últimos dias por conta de um imbecil, que é esse mesmo que ilustra, né, o nosso card aqui, e que eu não vou dizer o nome desse cara, mas se vocês quiserem, todo mundo já está sabendo, né, vamos chamá-lo de Campari Man, né, porque ele pegou esta bebida horrorosa, que me desculpe, Campari é horrível, tá? E disse que não aceitavam a breja de uma menina, que ele iria tomar o Campari dele. Bom, mas a questão não é sobre Campari, a questão é a seguinte. Esse sujeito fez esse comentário e isso virou um meme. Ele sabe, o Brasil, gente, Brasil não é para amadores. Então, velho, você pode estar preparado. Eu posso virar um meme. Né? Eu posso virar um meme a qualquer momento. Isso é normal, né? E se zoar, paciência, vida que segue. Mas aí qual foi o problema? Né? O problema para ele, né? O pessoal começou a zoar ele, né? Chamando ele de calvo do Campari, né? Por aí vai. Paletó Red Pill e caramba. E uma humorista, a Lívia Lagato, ela fez, na verdade, nem falando o nome dele, mas ela fez um vídeo de humor, né? Que ela utilizou um filtro fingindo ser um cara careca, barbudo e com uma linguagem típica dos Red Pilados. No podcast do Guerreiro Campa, eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecrinos dourados. Basicamente o discurso que esses caras falam, né? De mulher de valor, que nenhuma mulher presta, exceto as mulheres de valor. Né, falando que o único exemplo que ele tem na vida é a mãe, porque a mãe não corresponde a outro mundo, enfim, blá blá blá, que vocês vão ver que não tem nenhum sentido. Quem quiser, procure nas redes sociais, eu vou linkar aqui alguns vídeos que eu assisti muito bons que comentam sobre isso, tá? E trazem bem essa discussão, eu achei de maneira bem legal. A Lívia Lagato fez esse vídeo e este imbecil, para não dizer outra coisa, este retardado, simplesmente fez uma ameaça. Sim, ele fez uma ameaça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, vamos agora ver, né, algumas definições que esse porquê, né, do motivo do surgimento dessa expressão, tá?
Red Pill e MGTOW. Bom, basicamente, o Red Pill, né, ele vem do filme Matrix, tá, das irmãs Wachowski, né, em que, né, o Morpheus, em um determinado momento do filme, ele oferece para o Neo, né, duas pílulas, uma pílula azul, uma pílula vermelha. A pílula azul, ele se manteria naquela realidade criada pela Matrix, né, não veria a verdade. E a pílula vermelha, ele veria a verdade. Bom, a ideia para o filme é sensacional. Matrix é um filme sensacional. As continuações nem tanto, tá? Mas o filme original é sempre sensacional. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Mas esses caras são tão idiotas, tão retardados, que eles conseguiram pegar o conceito do filme, que é um conceito bastante inteligente sobre enxergarmos além daquilo que o mundo nos permite, e começou a colocar a ideia de que, né, as mulheres, né, elas estavam controlando o mundo, controlando a vida, né, tirando deles o direito de serem homens, donos da razão, donos da verdade, e que na realidade era preciso que o homem tomasse a pílula vermelha, ou seja, ele tomasse a Red Pill para realmente enxergar a realidade, porque os homens que não tomam Red Pill, que tomam Blue Pill, são homens que são controlados, são pacíficos, são carneirinhos controlados pelas mulheres. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso pra mim me lembra muito conversa de quinta série, juro a vocês, sabe? Isso me lembra meus colegas de quinta série que tinham uma coisa que eles ainda carregavam aquela coisa do menino contra menina, né? Tipo assim, que como ponta das meninas, sabe? Ficar aquela coisa, né? Carregando aquela ideia na cabeça. E quando alguma coisa dava errado, a culpa é sua, sabe? É bem isso. Pensamento de menino de quinta série. Tá, gente? Me desculpe. Gente, olha, vamos pensar de uma forma. Na vida, todo mundo vai lidar com algum tipo de frustração, tá? Eu tive muita frustração amorosa na minha vida. Não tenho vergonha nenhuma de esconder isso, tá? Muita frustração amorosa. E, claro, você sofre, você fica decepcionado, você fica triste, aborrecido, chateado, sem querer ver uma bela manhã de sol. Mas, gente, vamos ser sensatos. Querer achar que a culpa do problema é por causa das mulheres, ou por causa de alguém, ou de uma conjuntura, ou dos Illuminatis, ou dos reptilianos, é coisa de maluco, sabe? Você tá ouvindo o ET Bilu demais. Apenas que você conhecimento. Então vamos ser sensatos. É uma coisa completamente sem sentido, sem nexo, sem o mínimo de razoabilidade. E o pior, esses sujeitos, eles usam isso aí, direcionando para um público notoriamente nessa faixa de idade de adolescência para a juventude, que é um momento realmente onde o cara vive com muita insegurança, os homens, de um modo geral, vivem com muitas inseguranças, o ser humano como um todo vive com muita insegurança, mas nesse caso o foco dos homens, né, que é o público que eles querem atingir, tentando dar tipo fórmulas mágicas ou caminhos para você lutar contra a opressão do corpo das mulheres, né? Para tentar mostrar a elas que vocês têm domínio da situação. Sabe o que eu acho engraçado? É que isso é uma mera conveniência em todos os aspectos possíveis. E por que eu falo que é uma mera conveniência? O grande porém da história é um só: ganhar dinheiro. Sim, meus filhos, meus amores, ganhar dinheiro. O sujeito aí do paletó, né, o Campari Man, ele participou, já explodiu isso nas redes sociais há um tempo, tá? Esse cara participou em 2020 ou 2019 de um reality show onde ele, pasme, estava tentando se candidatar a pretendente de uma mulher de 50 anos de idade que tinha filhos, inclusive, da faixa de idade dele. Até aí, nenhum problema. Eu acho que, sabe, se o cara gosta de uma mulher gosta de um cara gosta de outro cara, uma mulher gosta de outra mulher, enfim. E a idade, eu acho que desde que esteja dentro de um limite legal, né, 18 anos, não tem sentido você querer coibir isso. Tá? O problema não é esse. A questão é que ele simplesmente
foi chutado pela mulher. E detalhe, ele foi dos candidatos, né, que estavam ali, ele foi o candidato que mais demonstrou insegurança no processo, sabe? E agora ele quer pagar de pavão. E eles se aliam a outros dois conceitos, né? O MGTOW, que ao pé da letra em inglês significa homens que seguem seu próprio caminho, tá? Que seria a ideia, por exemplo, de que os homens seguem independente das mulheres, o que é uma grande mentira no conceito deles, porque esses caras são tão preocupados em atacar as mulheres que no fundo eles demonstram o que eles de verdade são. Homens que são doidos para atraírem a atenção das mulheres e no fundo, né, o comportamento deles evidencia justamente o contrário. Esse tipo de comportamento prenuncia atitudes machistas, controladoras, que refletem uma sociedade que vai contra as lutas das mulheres pela igualdade de gêneros e de avanços, e que, diga-se de passagem, elas ainda não conseguiram de maneira plena. Olha que estamos falando do ano de 2023, se você está assistindo esse vídeo está sendo feito em 2023. E nós ainda vemos muita desigualdade, mesmo já existindo leis, dizem que tem que haver igualdade salarial, equiparação salarial. A gente vê isso, acho que o maior exemplo que a gente passou nos últimos anos, né? E a gente está vendo aí exemplos à torto e à direito que comprovam a misoginia, né? E esse machismo presente na sociedade e que muitas vezes deturpa a luta das mulheres. E não pense só no Brasil, pense como um todo, porque esse problema não acontece só aqui, acontece em todo o mundo. Nas mais diversas nuances, nos mais diversos caminhos, nas mais diversas perspectivas possíveis. Então, é preciso que a gente já coloque na mente essa ideia, que é a ideia de que comportamentos como esse, do MGTOW, do Red Pill, dos Red Pilados, só evidenciam um comportamento que alimenta núcleos de homens, indivíduos machistas, controladores, e que pode ter aí um ou dois tantã, ou até mais, que vai acabar pegando esse conceito para tornar uma arma de guerra, como já fizeram. Vocês lembram dos atentados que houveram em Suzano, lá em 2019? Pois é, os caras faziam parte de grupos, né, que defendiam essas ideias, um grupo chamado os incels, os celibatários involuntários. Por que celibatários involuntários? Porque eles queriam sair do celibato, mas por conta da opressão feminina, eles diziam que não conseguiam sair daí. Traduzindo, eram homens incapazes de conseguir conquistar uma mulher e por conta disso, tentando justificar a culpa do seu fracasso em cima das mulheres, como se elas tivessem a obrigação de aceitar eles da maneira que eles fossem, da maneira que eles estavam, da maneira, do jeito que eles queriam ser. Pelo amor de Deus, tenha paciência. E aí a gente volta para o caso do Campari Man, do sujeito aí do paletó. E aí o que aconteceu? Meu amigo, tá vendo esse postzinho que foi feito às 4h59 da manhã? Sim, esse sujeito mandou o post para a menina no Instagram às 4h59 e não satisfeito de ter mandado, ainda ligou para ela. Porque, de verdade, 4h59 da manhã, o cara manda uma mensagem. Olha o conteúdo da mensagem que este sujeito, vamos dizer outra coisa aqui, coloca. Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois, ele não sabe nem escrever depois, ele bota DP, né? Acho que é porque ele gosta de outra coisa, mas enfim. Depois disso, processo o bala. Processo o bala. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Meu Deus. Este cara acabou de configurar uma ameaça de morte a humorista. Porque não me diga aqui que isso é outra coisa. Porque ele veio fazer depois um vídeo de reparação onde ele diz assim: não, você entende, eu falei, quer processo ou manda bala, manda ver, né? Soca pau. Ele falou desse jeito, gente, acredite se quisessem. Ele falou desse jeito. Soca pau, né? Ele quis dizer que, não, manda processo, então vai procurar outra coisa. Procurar o quê? Ninguém aqui é burro.
É óbvio que ele está fazendo uma ameaça de morte. Ah, mas nunca peguei uma arma. Meu amigo, a diferença entre você nunca ter pego uma arma e um dia pegar numa arma é que uma hora você vai pegar. E se você se arrisca a fazer uma ameaça desse nível, significa que você está muito determinado a matar essa mulher. Agora, engraçado que todos os homens, porque ele não mandou isso só, não essa mensagem, isso que eu vou chegar aqui agora. Ele não mandou esse pedido para retirar o conteúdo sobre ele só para as mulheres, mandou também para alguns homens. Só que para todos os homens ele só diz assim, por favor, tira o conteúdo para mim. Por que para uma mulher ele mandou é processo ou bala? Vocês estão percebendo? A contrariedade do discurso. Você pega o modelo que esse cara ataca geralmente nos vídeos dele. Ele fala justamente, ele critica justamente mulheres mães solteiras, ele critica mulheres acima de 30 anos, né? Ele critica mulheres que têm uma vida independente, bem-sucedida, que ironicamente é o mesmo perfil daquela mulher que rejeitou ele no reality show. Ah, Raimundo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Exatamente, meus senhores e meus amores. Ou seja, esse cara está reproduzindo as próprias frustrações dele dentro dessa situação. E aí vem um ponto que é fundamental a gente discutir aqui nesse vídeo, que é o seguinte. Esse cara, esse sujeito, esse Campari Man, né, vive dizendo que o homem tem que ter autocontrole. Cara, esse sujeito não teve autocontrole de esperar um horário normal para mandar uma mensagem para pedir para tirar o conteúdo. E pior do que isso, ainda fez uma ameaça clara de morte. É processo ou bala? Me desculpe, isso aqui não tem metáfora nenhuma. Ele está falando aqui de projétil. Ele está falando aqui de bala de arma. E qual é o perigo disso? Eu poderia citar aqui também Realengo, em 2011, em que o cara foi determinado a matar meninas, matar mulheres. E, né, ele fez isso, matou 11 garotas dentro da escola. Ou, se não me engano, acho que 11 garotas e um menino, 12 vítimas. Né? E aí eu me pergunto, né? O que a gente pode fazer? Eu falo a gente, porque eu falo ser humano, homens e mulheres. Né? O que a gente pode fazer para anular esse tipo de pensamento do Campari Man aí? Esse cabeça de Campari. Eu uso isso como medida de valor de uma mulher. Cara, o valor de qualquer ser humano é medido pelas suas atitudes. Não é pelo que você olha e deduz que é, não. Porque achismo não é resposta para nada. Viés não é resposta para nada. Olhar para uma garota porque ela usa uma roupa tal, tem uma fala tal, vem de um lugar tal, e achar que isso dá ou tira dela o seu valor, é uma tremenda babaquice. Para não usar um outro termo. É um completo descalabro. Não faz o menor sentido. Agora, você querer delegar as suas frustrações, as suas decepções, as suas amarguras e a sua incompetência, segurando um copo de Campari e achar que isso é a razão da sua vida e da sua existência, sinto muito, meu amigo, mas você demonstra uma completa babaquice. E aí, meus filhos e meus amores, eu venho para a continuação do nosso processo, mostrando onde é que está esse perigo desse machismo estrutural na sociedade. Eu tenho aqui 4 vítimas do machismo. Tatiane Spitzer, que foi agredida e jogada pelo marido do alto de um prédio. A Sol, uma gamer que foi assassinada por um louco que ela tentou ajudar, provavelmente porque queria possuí-la, né? A menina Sofia foi tirada do convívio do pai, do marido do pai.
pela mãe, que se juntou com um sujeito que estuprou a menina e a matou. Sim, exatamente. E o Henri Borel, que, vocês sabem, foi vítima de um vereador aí, né, ex-vereador, porque perdeu o cargo, parece, né, e foi agredido porque o vereador dizia que ele não parecia menino, que ele tinha jeito que ele era frouxo, que ele era muito fresco, que era muito cheio de dengo. E, detalhe, a menina Sofia e o Henri Borel foram mortos pelos padrastos por comportamentos machistas e com violência, com a anuência das próprias mães. Porque, gente, vou falar uma coisa aqui. Eu acho que a coisa que mais nós temos que nos preocupar quando a gente pensa num tema como esse é de que muitas vezes outras mulheres acabam não dando ao discurso dessa luta por direitos e por condições iguais, né? A luta que foi construída ao longo dos anos, seja por questões religiosas, por questões filosóficas e por aí vai. Paulo Freire, olha que legal essa citação dele aí, que você pode usar numa redação sobre esse tema. Ele diz assim: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. E quantas mulheres, infelizmente, revestem esse pensamento machista? Criticam mulheres porque usam uma roupa um pouco mais curta, porque gostam de um estilo de música um pouco mais sensual. Julgam, às vezes, vítimas de estupro ou vítimas de qualquer outro tipo de violência e acabam revestindo esse discurso, né, preconceituoso dos red-pilados, dos incels, dos MGTOWs, que acreditam piamente, né, que a vida, né, não dá, gente, não dá. A gente tem que pensar em reagir e mudar. E aí eu trago a Malala e a reflexão que ela faz aqui, que feminismo não é odiar os homens. Feminismo é lutar pelos direitos iguais entre homens e mulheres, né? E quando a Malala fala isso, acho que deixa muito claro que a gente tem que parar com esse pensamento de que feminismo é a ideia de distinguir o homem da face da terra. Não é, tá? É a luta por direitos iguais. Cara, eu convivo numa profissão cheia de mulheres. Educação é cheia de mulheres. E eu nunca fui perseguido, injuriado, maltratado, questionado, oprimido por ser homem. Por que sustentar um discurso para justificar a sua falha como ser humano? Não cabe isso hoje. Estamos no século XXI, galera. Mas sabe o que isso comprova? É o que eu mostro para vocês aqui, né? Nesse filme, O Virgem de 40 Anos, a gente tem uma percepção muito clara disso. Por quê? Porque a gente tem aqui, né, a construção de uma história que, ainda que tenha ali algumas derrapadas pela própria questão do diretor, que tem uma linguagem um pouco machista, sim, isso é verdade, mas o filme trata uma coisa que é verdade. O homem, no fundo, é um grandíssimo idiota. Os amigos do Andy, que é o personagem principal do filme, que é interpretado pelo brilhante Steve Carell, um dos meus atores favoritos dos últimos tempos, né? Foi um dos protagonistas da minha série favorita, The Office. Então, por aí você ter uma ideia, né? Esse cara, velho, lida com sujeitos que querem... Ah, você é virgem? Então vamos fazer você deixar de ser virgem. E ele, na verdade, conviveu até os 40 anos com a virgindade dele numa boa, sem nenhuma pressão, muito pelo contrário. Ele tinha tido experiências sexuais ruins e simplesmente optou, não, você é virgem. Mas os caras queriam, porque queriam fazer com que o cara fosse um conquistador, né, uma máquina sexual. E no final da história, eles acabavam colocando em evidência, né, as suas próprias fragilidades como seres humanos, como homens.
E evidencia justamente isso, essa formação machista que é imbuída na cabeça de muitos homens e que acreditam que não, eu tenho que ser o pegador, eu tenho que ser o brocador, eu tenho que ser o cara, né? Não, gente, a vida não se resume a isso. Independente do que a sociedade lhe pega, do que a sociedade lhe diz, você tem que ser aquilo que você se identifica. E você tem que se sentir bem com isso. Não tem que esperar que ninguém te diga, não, você tem que ser assim, 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 assado. Não existe forma para ser humano. E trazendo agora mais um outro exemplo de repertório que vocês podem usar numa redação sobre essa, eu trago o filme Sorriso de Mona Lisa, de 2003. E nesse filme a gente nota, de maneira muito clara, né, mulheres que numa sociedade predominantemente patriarcalista, que era a sociedade americana dos anos 1950, tá? Ali período após a guerra, né, pós Segunda Guerra Mundial, lutaram para tentar se afirmar nisso a partir da visão de uma professora. Então, essa construção demonstra que essa luta não pode parar. Você, mulher, tem que se alicerçar muito mais com essa luta. E nós, homens, não precisamos ver isso como revanchismo, mas ver isso como uma conquista de direitos. E fazermos a nossa parte e seguirmos tranquilamente. Não é porque você perde um emprego ou porque uma garota não lhe deu a oportunidade. Isso vai acabar a sua vida. Eu sei que é triste, depressivo, chateado quando você quer alguma coisa e não conquista. Eu já passei muito por isso. Mas a vida, gente, é um completo aprendizado e a gente precisa realmente superar essas dificuldades, superar essas adversidades. A gente não pode se acalmar. A gente tem que lutar. E lutar para conseguir construir algo maior. Então, essas dicas eu dou aí sobre esse tema e eu espero que vocês aproveitem-as e treine com o seu professor. Faz uma redação, coloca no papel, porque, gente, não adianta só falar, tem que treinar. E quanto mais você treinar, você melhor irá crescer e a sua aprovação você irá conquistar. Vamos lá? Bem-vindos, muito obrigado por essa presença aí. Deixa o like, ajuda muito a gente, tá certo? Compartilhe essa ideia, compartilhe esse canal, compartilhe conhecimento e vem com a gente nessa viagem pelos repertórios socioculturais. Bem-vindos ao canal Repertório Sociocultural. Um forte abraço e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!